Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 25 ao versículo 33. Eu quero falar sobre voltarmos a tocar em Jesus. Amém? Certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e perdendo tudo que tinha, nada lhe foi aproveitado, antes indo a pior. Ouvindo falar da fama de Jesus, veio por detrás de uma multidão e tocou-lhe as suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. E logo lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Vou parar por aqui. Pode se assentar em nome de Jesus. Nessa noite eu quero ousar fazer uma liberação. Eu entendo que nesses dias o Espírito Santo está com desejo de cumprir o seu papel. O profeta Isaías, em Isaías 55, versículo 11, nos diz que toda palavra que sair da sua boca não voltará para si vazia, mas cumprirá o propósito pelo qual ela foi designada. Jó 8, 21 nos diz assim: ele encherá a tua boca de riso e os teus lábios de júbilo. Diga para quem está do teu lado: Deus vai encher a tua boca de riso. Fala para ela e para ele: Deus vai encher os teus lábios de alegria. Presta atenção. Eu quero ser pontual nessa noite. O texto que nós acabamos de ler nos apresenta a vida de uma mulher que não ficou conhecida pelo nome que tinha. O texto sequer cita o nome dela, mas ficou conhecida por causa da atitude que teve, a tal ponto que esta mulher fora registrada nos 3 evangelhos. Diz a Bíblia Sagrada que essa mulher há 12 anos carregava em seu corpo uma enfermidade. Ela tinha uma hemorragia, ela tinha um fluxo latente, um fluxo de sangue em seu corpo. Na busca incessante pela cura, pela oportunidade de recomeço, essa mulher vendeu tudo que tinha, foi atrás da medicina, na busca pelos médicos, pela ciência. E diz a Bíblia que ela perdeu tudo que tinha e ela não logrou êxito. Ela não conseguiu aquilo que ela tanto desejava, que era a cura desse mal. Certo dia, esta mulher ouve acerca da fama de Jesus. Ela fica sabendo que Jesus irá passar próximo da sua casa. Então ela determina no seu coração fazer algo. Ela diz assim para ela mesma: eu vou até Jesus, porque se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. Mas um dos grandes desafios desta mulher
é que segundo a lei levítica, em Levítico capítulo 15, versículo 19, nos diz que toda mulher que possuísse qualquer tipo de hemorragia, ela era considerada pela lei impura. Dessa forma ela era excluída do convívio social. E tudo que esta mulher tocava se tornava impuro diante da lei. Essa mulher então, ela entende que a decisão que ela acaba de tomar é uma decisão que pode levá-la ao óbito. Porque ela poderia, ao ser reconhecida, apedrejada publicamente. Mas ela determina dentro de si, porque quando ela pensa em Jesus, a esperança acende no íntimo da sua alma. Ela entende que Jesus é a única oportunidade de recomeço para a sua vida. Então ela sai de onde está, ela vem por detrás da multidão, e diz a Bíblia Sagrada que ela vai se infiltrando no meio da multidão, e de repente ela toca na orla do vestido de Jesus. Quando isso acontece, algo acontece, Jesus parou. Sabe o que me deixa apaixonado por esse Jesus? E eu não falo como frase de efeito, eu estou fazendo apologia, propaganda a Jesus. É que Jesus é diferente das autoridades que Ele mesmo estabeleceu. Jesus é superior, mas quando Ele percebe que alguém inferior lhe tocou, Ele se torna e se coloca na posição de inferioridade para compreender a realidade do próximo. Jesus parou, e Jesus, todas as vezes que for acionado por você, Ele irá parar para te ouvir. De repente Jesus diz aos seus discípulos: alguém me tocou. E os seus discípulos lhe respondem: mestre, como dizes, alguém me tocou? Você sabe, nós estamos diante de uma multidão, e a multidão te aperta. E ele responde: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Quando essa mulher toca em Jesus, ela toca querendo tocá-lo. Quando essa mulher toca em Jesus, ela toca com um propósito pré-estabelecido no seu coração. Quando esta mulher toca em Jesus, ela toca com fé, com direção. Ela sabe o que está fazendo, e por causa disso ela consegue arrancar de Jesus o que a multidão não consegue arrancar. Nós estamos falando aqui, pastores, igreja, de uma multidão de aproximadamente 800 pessoas. De acordo com o IBGE, essa multidão se multiplicou. Hoje nós somos mais de 50 milhões de cristãos em nossa nação. Mas pasme você, a grande maioria desses cristãos hoje não podem tocar em Jesus. Diga comigo: eu estou entendendo. Por que não tocamos mais em Jesus? Eu quero mostrar para você através de uma ilustração. Preste atenção. Certa feita, um pastor foi acionado.
Havia uma grande confusão na casa de uma família tradicional da igreja. O pastor então é chamado para poder mediar esse conflito familiar. Quando o pastor chega na casa daquela família, aquele casal que já era casado há mais de 25 anos, está próximo de uma agressão física. O pastor entra no meio, ele começa a mediar a situação. De repente o marido grita, ele está irado, descontrolado, e ele diz: pastor, a minha mulher é louca. Essa mulher é maluca. Essa mulher não sabe o que está falando. Tem 25 anos, pastor, que essa mulher quer que eu vou no shopping com ela, passar uma tarde com ela. Hoje eu passei uma tarde toda com ela no shopping. E sabe o que ela me disse quando nós chegamos em casa? Que ela nunca quis que eu fosse com ela no shopping. Ela é maluca. Sua esposa, de forma equilibrada, aguarda a sua vez. De repente, o esposo se cansa de brigar. O pastor então cede a vez para a esposa. A esposa diz o seguinte: de verdade, ele passou toda a tarde comigo no shopping, mas com os braços cruzados, olhando para o relógio, não vendo a hora de voltar para casa. E eu posso explicar. Eu nunca quis que ele fosse para o shopping comigo. O que eu sempre quis era que ele quisesse ir no shopping comigo. Deixa eu dizer algo para você, presta atenção em mim aqui, por favor. Eu estou falando por intermédio do Espírito Santo, eu não estou brincando. Não basta você vir à igreja, você precisa querer vir à igreja. Salmo 122, versículo 1: alegrei-vos quando vos disserem, vamos à casa do Senhor. Não basta orar, você precisa desejar ardentemente falar com Ele. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Chega de obrigação, chega de fazer por fazer, chega de vir por vir. Não basta jejuar, precisamos entender o que está escrito em Isaías 58 e jejuarmos conforme a orientação de Deus para agradá-lo. Não basta fazermos tudo o que aquele que está diante da orquestra pede para fazer. Se você levantar suas mãos por levantar, ele não recebe. Sabe o que está escrito lá em Isaías 29:13? Este povo, eu estou incluso, este povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. Fazer por fazer, ele não recebe. Nós precisamos entender que Deus é um Deus completamente apaixonado pela sua noiva, e nós precisamos crescer, sairmos dessa zona de meninos da fé, para podermos retroalimentar esta relação com Ele, dando para Ele o nosso coração. Diga comigo: eu estou entendendo esta palavra. Glória a Deus, diga glória a Deus. Se tiver difícil de dar glória a Deus, não se preocupe, queridos.
Tão certo como o ar que respiramos, o Espírito Santo quer nos ensinar para poder melhorarmos na sua presença. Amém? Quero falar sobre a performance não substitui o amor e a paixão. Presta atenção. Olha o que está escrito lá em Apocalipse 2, versículo 2. Quem está falando aqui é Jesus, através do apóstolo João, que escreveu as 7 igrejas de Éfeso, da Ásia. E aqui específico, a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço a sua perseverança. Jesus está reconhecendo publicamente a performance da igreja de Éfeso. Ele faz questão de registrar: eu, Jesus, conheço as tuas obras. Eu, Jesus, conheço o teu labor. Eu, Jesus, conheço a tua perseverança. Eu sei que vocês botam para quebrar. Obra fala sobre sermos ativos. Labor fala sobre gente que trabalha até se cansar e continua trabalhando. Perseverança fala sobre compromisso e não parar, custe o que custar. A igreja de Éfeso era uma igreja triunfante. Para que os irmãos tenham ideia, essa igreja trabalhava e tinha obras para apresentar diante de Deus. Essa igreja perseverava em tudo o que fazia. Essa igreja não suportava os homens maus. Essa igreja colocava às provas aqueles que diziam que eram de Deus e não eram. Esta igreja possuía fundamento na palavra. Ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Depois ela foi pastoreada por Timóteo, o seu filho na fé. E depois ela foi pastoreada também pelo apóstolo João. Pensa numa igreja que, se fosse estabelecida no Brasil, todo pastor queria liderar. Uma igreja com base sólida. Uma igreja que as pessoas eram envolvidas no processo de crescimento, no processo do fazer. As pessoas tinham consciência do que fazer e de como fazer. Mas de repente Jesus termina a carta à igreja de Éfeso dizendo: vocês são demais, só que eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Não tem mais paixão pela causa. Vocês fazem tudo o que fazem de maneira robótica. Vocês saem de casa, mas não sabem o que estão fazendo. Vocês sentam no banco, mas não cultuam a Deus. Quando o pastor está pregando, é gente levantando e se andando para lá e para cá. É gente que não suporta ficar 45 minutos sem mexer no WhatsApp. Que nível de relacionamento infantil é esse com Deus? Depois nós queremos falar de avivamento. É como eu fico imaginando a cena. Nós fazemos tudo o que fazemos. Depois parecemos uma criança de 5 anos pedindo ao pai: pai, me dá um carro no meu aniversário. É a igreja clamando por avivamento. Alto nível de performance e baixo nível de paixão.
Performance ou paixão? Qual é a base do seu relacionamento com Deus? Presta atenção. Pastor, o que vem a ser performance? É a forma que alguém se comporta ou atua na execução de alguma coisa. Quais são os principais sinônimos da palavra performance? Significa atuação ou representação. Irmãos, se tem um negócio que virou moda agora, é atuarmos na presença de Deus como se Ele não fosse onisciente. A pergunta é, não precisa me responder, ela vale para mim também. Você precisa colocar uma roupa de cristão para que as pessoas te reconheçam como cristão? Você precisa gritar a paz do Senhor, irmãos, quando você está no supermercado, para alguém te reconheça como filho de Deus? Você precisa utilizar os trejeitos de cristãos para que a pessoa que está do teu lado, o teu vizinho, o teu amigo, o teu parente, te reconheça como cristão? Não é tempo mais, irmãos, de vivermos estabelecendo uma performance nova em todo culto. Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar, queridos irmãos? Nós pastores sabemos o que acontece nos bastidores da igreja. Isso é sério. Eu, como pastor comprometido com o reino de Deus, eu não posso deixar de te falar a verdade. Eu não vou te enganar. Se nós continuarmos fazendo performance diante de Deus, no grande dia Ele dirá: aparta-te de mim, eu não te conheço. Paixão é um sentimento humano intenso, profundo, verdadeiro, marcado por um grande interesse ou uma grande atração a outra pessoa, no caso a Jesus. Irmãos, a paixão precisa ser como um combustível, capaz de fazer da sua vida cristã uma vida ativa, uma vida profundamente positiva perante os homens e perante você mesmo. A paixão precisa ser um combustível capaz de fazer da sua vida a retirada, o arrancar das fronteiras que afastam você e uma vida normal lá fora, de você cristão aqui e de você cristão lá. Não dá para compreender uma mentalidade tão ignorante de pessoas que são religiosas, que são completamente religiosas dentro da casa do Senhor, mas lá fora levam uma vida comum. Diga comigo, glória a Deus. A paixão fala de vivermos sem fronteiras, sem formalidades, sem necessidade de marcar um lugar para se encontrar, mas se encontrar sem marcar lugar. A paixão fala de uma coisa quase que infantil, de uma coisa digna de ser criticada. Mas deixa eu dizer algo para você: se necessário sermos taxados como infantis para tocarmos nesses dias em Jesus, que sejamos taxados como infantis, porque a começar de mim, o que eu quero nesses dias é tocá-lo, é tocá-lo, é tocá-lo, é tocá-lo, é tocá-lo, é tocá-lo. Não importa o que vão pensar, eu quero tocá-lo. Eu quero te tocar, Jesus.
mesmo que me custe amizades, mesmo que me custe qualquer realidade, ó Pai. Abra sua Bíblia comigo, Isaías 43, 18 e 19. Irmão, se tem algo que Deus deseja fazer nesses dias, é algo novo em nosso meio. Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Presta atenção. Eu sinto no meu espírito que Deus vai fazer coisas novas, mas é necessário entendermos esse processo corretivo. Está escrito assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que faço novas todas as coisas. Já está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que faço um caminho no deserto e rios no ermo. Quantos recebem essa palavra? Diga: eu recebo esta palavra. Como eu tenho ouvido nesses dias dentro da nossa igreja, pessoas dizendo assim: como eu estou desejoso, como eu estou desejosa de viver algo novo na minha vida cristã. Deixa eu dizer algo para você: Deus é especialista em fazer coisas novas. Deus é especialista em recomeços. Mas nós precisamos entender que o profeta Isaías é pontual acerca das coisas novas que Deus irá fazer. A primeira instrução do profeta Isaías, ele nos diz assim: abandone as coisas passadas e não considere as coisas antigas. Eu vou dizer de novo: abandone as coisas passadas e não considere as coisas antigas. Pastor, por que eu tenho que abandonar as coisas passadas? Porque as coisas que se passaram, elas se tornam um modelo de comparação para aquilo que está nascendo hoje. Olha para mim, o que Deus está fazendo normalmente começa pequeno, porque Deus faz todas as coisas por intermédio da matéria-prima que temos, e normalmente o recomeço ou o começo é pequeno, mas normalmente nós comparamos o começo de Deus com o ápice do nosso passado. Nós pegamos o tempo triunfante do passado e comparamos com o pequeno começo do hoje. Sabe o que é que nós estamos fazendo? Anulando a grandeza das coisas novas que Deus quer estabelecer em nosso meio. Presta atenção. Se você não entender isso, você não vai viver o novo de Deus. Deus tem coisas novas para a Catedral da Família. Deus tem coisa nova para a sua vida. Deus tem coisas novas para a sua família. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço nova todas as coisas. Eu quero ser profeta aqui na vida de alguém. Eu vou falar daquilo que o Espírito colocou no meu espírito, não fora disso. Ministerialmente, tem muita gente aqui preso e presa no passado. Pessoas que não conseguem tirar os olhos do passado, das coisas grandes que vivemos. Pessoas que vivem considerando as coisas antigas, e por causa disso menosprezam o pequeno do novo que Deus está estabelecendo. A partir do momento que começarmos a abandonar as coisas passadas, as coisas antigas,
aquilo que é pequeno vai crescer, vai crescer, vai crescer. Deus vai regar. E a Bíblia diz que não importa se Paulo plantou, se Apolo plantou, o crescimento é dado por Deus. E quando Ele dá crescimento, diz a Bíblia que Isaac plantou naquela terra, e naquele mesmo ano ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Quantos me entendem? Diga glória a Deus. Por isso é que é tão importante que também fora do ministério você abandone as coisas que você viveu. Essa palavra o Espírito Santo ministrou primeiro na minha vida e falou ao meu coração: não menospreze o recomeço. Eu inicio todas as coisas pequenas, porque a glória do crescimento pertence apenas a mim e mais ninguém. Diga glória a Deus. O segundo ponto que devemos observar em Isaías 43 é que quando Deus quer fazer coisas novas, o velho não serve mais. Quando eu digo velho, não está sendo estabelecido pessoa, mas circunstância, mentalidade. Não importa a idade que você tem. O que a Bíblia está querendo dizer é que se você não mudar essa mentalidade, você não estará pronto para poder viver as coisas novas que o Senhor tem sonhado e desejado para a sua vida. Marcos capítulo 2, versículo 22 diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, mas põe vinho novo em odres novos. Odres é uma espécie de cantil, feita de pele de animal. O que a Bíblia está nos orientando aqui é que quando eu pego um odre velho e despejo vinho novo, por causa do processo de fermentação, esse odre se romperá, a sua estrutura não terá capacidade de suportar o vinho novo. Sabe o que o Espírito Santo está falando aqui? Se você que tem 10 anos de fé, 20 anos de fé, 30, 40, você que é graduado na ciência da teologia, você que ora em línguas estranhas desde os 3 anos de idade, se você não estiver disposto a se colocar na bigorna do Espírito Santo, para Ele mexer com as suas estruturas, para te refazer se necessário de novo, para o novo de Deus, você vai ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Mentalidade velha. Gente que dentro da casa do Senhor, eu não gosto de orar em línguas estranhas, eu acho demais. Você não sabia que esse é um dom espiritual dos mais poderosos, porque ele edifica a tua vida? Você sabia que quando você fala em outras línguas, você fala a Deus e não a homens? Eu não gosto desse negócio de profetizar na igreja, eu acho muito forçado. Você sabia que quando há profecia, quando há alguém profetizando no corpo de Cristo, há a edificação do corpo de Cristo?
Nós temos que parar com essas coisinhas, com esse mimimi. Tem 9 dons espirituais à sua disposição na prateleira de Deus. A pergunta é: qual dom você quer? Depois que eu descobri que orar em línguas estranhas edifica-me, ó queridos, em vez de eu ficar oferecendo a minha cabeça para o diabo ficar trabalhando, eu estou no trânsito, eu estou shabatorokotorobababassukricabarabababassorokotorobabass. Nós precisamos entender que é necessário renovarmos a nossa mente para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não importa o que te ensinaram até aqui, vai para a palavra e confere. Se eu estiver falando mentira, não faça. Mas nós precisamos crescer na fé. Eu acho um absurdo as pessoas se envergonharem de orar em línguas na casa do Senhor. Claro que existem infantis, pessoas que querem aparecer, que querem usar o Espírito Santo. Tem, claro que tem. Mas isso não pode impedir que eu e você entreguemos o nosso corpo para a glória dEle. Irmãos, olham para mim. Eu falo na autoridade do nome de Jesus. Nós precisamos começarmos aqui dentro como igreja a sermos crentes autônomos. Nós não podemos mais sermos carregados o tempo todo de um lado para outro. Irmãos, levante a mão em nome de Jesus. E você levanta. Irmãos, adora o Senhor em nome de Jesus. Aí você adora. Nós precisamos devolver a glória para Ele. Nós precisamos começar a enfrentar o nosso corpo, a resistência da nossa alma de frente e declarar em nome de Jesus: alma, você vai ser subjugada pelo meu espírito. Quando eu entrar na casa do meu Deus, eu vou glorificar, eu vou exaltar, eu vou entregar hinos de adoração, eu vou levantar minha mão, eu vou aplaudir, porque a Bíblia diz: fazei todas as coisas para a glória de Deus. Aplauda o Senhor. E todo mundo aplaude. Eu sonho com um tempo em que nós, eu me incluo, cresçamos. Sabe quando o Espírito está soprando de uma forma tão especial, de uma forma tão incomum, que você não suporta o peso da glória, e você de repente, você não se importa mais com quem está do teu lado, você não importa mais se ele é autoridade, se ele é grande, se ele é pequeno, se é o prefeito, se é o presidente, você só quer a glória dele. Você não quer mais outra coisa senão a glória dele. Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Meu Deus. Não sede conformados com este mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estou ensinando meus filhos a adorar a Deus dentro do meu quarto, para que ninguém que sentar do lado dele atrapalhe eles adorarem da forma que o Espírito se mover. Nós precisamos crescer. Gálatas capítulo 4 versículo 1. Se o herdeiro for menor,
nada se difere de escravo, mesmo sendo senhor de tudo. A palavra menor no grego significa pequenos. Paulo está querendo dizer o seguinte: se você continuar pequeno, mesmo tendo uma grande herança, você não poderá se apossar dela. Qual que é a forma que eu faço, pastor, para me apropriar da herança que Jesus conquistou por mim? Você precisa permitir o Espírito Santo te arrancar da posição de pequenos e te conduzir na escola do Espírito Santo para a posição de ruios de Deus. A palavra ruio significa filho maduro. Sabe o que é um filho maduro? Ninguém precisa pedir para ele aplaudir. Ele aplaude sozinho porque ele quer ver o sorriso do Pai. Ninguém precisa pedir para ele levantar a mão. Sabe por quê? Porque ele levanta. Ele foi treinado para passar vergonha para a glória de Deus. Ele não se importa. O coração dele está conectado com o coração de Deus. Ele não se importa com o que estão pensando. Ruios de Deus. Eu estou falando com uma geração de pequenos ou com uma geração de ruios? Você é um ruios de Deus. Você é um ruios de Deus. Você é um filho maduro. Você é uma filha madura. Não deixe o diabo te enganar. Você é um filho maduro. A herança está à sua disposição. Eu quero finalizar aqui. No capítulo 4 de 1 Samuel, há evidência de uma história muito conhecida por nós. A Arca da Aliança, ela é arrancada do governo de Israel, e ela é levada então cativa para o território dos filisteus. A arca permanece no território filisteu por 7 meses. De repente, Deus estabelece juízo sobre aquela nação. Ele decide então estabelecer juízo, e aquela nação fica completamente desnorteada. Então aquele povo toma uma decisão: colocar a Arca da Aliança num carro e conduzir novamente a Arca da Aliança para o território dos judeus de Israel. Quando a Arca da Aliança chega em Israel, é designado uma casa para que ela seja estabelecida como moradia da arca, a casa de Abinadab. Preste atenção. Durante 20 anos, eu não disse 20 dias, eu não disse 20 meses, eu disse 20 anos, a Arca da Aliança esteve na casa de Abinadab. E a Bíblia não registra uma só mudança que ocorreu na casa e na geração de Abinadab. Você sabe o que aconteceu? A Arca da Aliança, ela foi hospedada na casa de Abinadab, e a primeira posição que aquele homem tem é de transferir a responsabilidade de guardador da arca para o seu filho. Um homem sem entendimento, um neófito, um ignorante. Ele estava na presença de Deus e terceirizou uma comunhão especial com Ele. Durante 20 anos, a arca foi estabelecida como hóspede na casa de Abinadab. Mas pasme você, nunca no coração do mesmo. Sabe qual que é o grande problema de muitos de nós? E eu falo em amor e com tremor.
é que nós estamos como Abinadab, na presença de um Deus de glória. Mas o Deus de glória não possui o nosso coração. Olha o que acontece com um homem que está conectado com o céu. 1 Samuel capítulo 16. Davi é ungido a rei por Samuel. Samuel bate na casa de Jessé. E na casa de Jessé, então, ele unge a Davi como rei. Treze anos depois, Davi assume o reinado de Judá. Olha o que acontece. A primeira atitude de um homem conectado com o céu, a primeira atitude que Davi tem, é mandar trazer a arca que estava na casa de Abinadab para o centro do teu poder, para Jerusalém. A primeira atitude de um homem de Deus é: eu não posso viver longe da presença dEle. Presta atenção. No passado, antes de Davi, o povo clama para que Samuel falasse com Deus, porque eles não queriam mais viver debaixo de um regime chamado de teocracia, aonde Deus era o governo. Então o povo escolhe a Saul, e Saul é levantado como rei de Israel. Anos depois, quando Davi assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é trazer a arca para Jerusalém. E quando ele traz a arca para Jerusalém, que é o centro do poder de Israel, ele levanta a arca dizendo: a partir de hoje, eu estou devolvendo o governo dessa nação, o governo desta terra, o governo deste povo e o governo da minha vida ao único que governa todas as coisas. Lhe tiraram o governo no tempo de Saul, mas eu, homem segundo o seu coração, lhe dou novamente o meu governo. Davi restitui o governo e a glória de Deus perante Israel. Sabe o que o Espírito Santo está querendo fazer nesses dias? Que possamos pensar como Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. Vocês não acham, no particular, que está na hora de devolvermos o governo das nossas vidas ao Espírito Santo? Vocês não acham que está na hora de começarmos a consultar minuciosamente o que devemos fazer, as decisões que devemos tomar, como devemos nos mover ao Espírito do Senhor? Sabe algo que o Espírito Santo tem falado comigo nesses dias? Que é tempo de devolvermos a glória ao Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você. Paulo em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16 fala assim: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que Ele decidiu morar dentro de vocês? E nós tratamos o Espírito Santo como qualquer um. O fato dele nos escolher pessoas como nós, como moradia, significa que nós precisamos aprender a honrá-lo, igreja. Significa que nós precisamos voltar a honrar o Espírito Santo que habita dentro de nós. É tempo de voltarmos a honrar o Espírito Santo em nosso meio. É tempo de começarmos a perguntar pelas manhãs, antes de sairmos das nossas casas: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça nesse dia?
Espírito Santo, devo ou não devo tomar essas decisões? Espírito Santo, vai comigo. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me capacita. Sabe por quê? João capítulo 14, versículo 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar sobre tudo que tenho falado. Se você acredita nessa palavra, libera o leão que habita em você. A única maneira de tocarmos em Jesus é devolvendo ao Senhor para o lugar mais alto das nossas vidas, estabelecendo Ele como centro e o apontando como a nossa maior prioridade. Sabe quando você vai tirar a prova se você está honrando o Espírito Santo ou não? Quando você quiser fazer muito algo na sua vida e de repente o Espírito Santo falar para você: deixa esse negócio que é tão importante para você e vem ficar comigo. Pastor, eu acho que o senhor não está entendendo. É muita loucura. Como é que eu vou deixar de fazer algo importante? Eu estou dizendo para você: não seja como Marta, seja como Maria. Escolha a melhor parte. Passe tempo com Deus. Ore, peça ao Espírito Santo para lubrificar o teu espírito. Peça ao Espírito Santo para atingir o seu espírito. Peça ao Espírito Santo para falar dentro de você. E você vai ver que Ele vai atingir a chama que habita dentro de você. E você será uma nova criatura para a glória dEle.